Pois é, então, irmãos, continuando aqui, já partindo para o próximo slide, né, a respeito da condição dos gentios, os gentios estavam estranhos aos os conceitos da promessa, isto é, eles não tinham conhecimento, porque o que é um estranho? Essa é a citação que Paulo faz lá em Efésios, né? O que é um estranho? Alguém que não conhece algo, não é? Então eles não sabiam que havia uma aliança, que havia um Deus, criador dos céus e da terra, que havia um pacto que Deus fez com Abraão, um pacto que Deus fez no Sinai com Moisés, a reafirmação desse pacto que Deus fez com Moisés enquanto o povo estava no deserto, né, que é o pacto palestiniano, e o pacto que é davídico, né, que Deus fez uma aliança com a descendência de Davi, da qual veio Jesus, né? Então eles estavam estranhos, irmãos. Mas será que nenhum gentio teve parte na aliança do Senhor no Antigo Testamento? Claro que sim, né, irmãos? Nós vamos ver que Deus, ele se lembrou de gentios, sim. Nós vamos ver que os povos daquela época, no geral, não conheciam a Deus. Mas houveram aqueles que participaram do povo de Israel, inclusive dos que saíram do Egito, saíram também estrangeiros junto com o povo de Israel e foram incorporados ao povo de Israel, né? Então nós temos uma série de versículos aqui que Deus ele defende o estrangeiro no meio de Israel. Ele fala aqui em Zacarias 7,10 para não oprimir as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, né? Aqui em Levítico 19, 33 e 34, ele fala: não se aproveitem dos estrangeiros, tratem-no como se fossem israelitas de nascimentos e amem-nos a si mesmo. Amem-nos como a si mesmo. Lembrem-se que vocês foram estrangeiros quando estavam na terra do Egito. Né? E ele fala: eu sou o Senhor. Deus ele defendia o estrangeiro. Ele defendia os gentios e o direito deles, porque Deus é justo, né? E aqui, irmãos, Deuteronômio 10, do 12 ao 19, nós vamos ver Deus explicando todo o conceito. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que o ame e o sirva de todo o coração e toda a sua alma. Obedeça sempre aos seus mandamentos e decretos, né, mostrando o pacto que Deus tinha com Israel, né, que era para o seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra, e tudo que nele há pertence ao Senhor seu Deus. E, no entanto, Deus escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, reafirmando a aliança, né, Deus? Portanto, submetam-se a Ele de todo o coração e deixem de ser teimosos, né? Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus e o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade, não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas e ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá o alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então Deus aqui reafirma o pacto com Israel e mostra o cuidado dele com os gentios, que o conheceram. Era um povo que adorava Deus, né? No meio do povo de Israel. Nós vemos também outros dois exemplos, foram o de Raabe, e aqui nós vamos ter o texto em que ela fala com os espias, né? É o que ela fala que é do Josué 2, do 8 a 11. Ela fala: sei que o Senhor lhes deu essa terra e estamos todos apavorados por sua causa. Ele vai explicar: ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, né? Então ele explica e fala bem assim: não é à toa que estamos dominados pelo medo, não temos ânimos para lutar. Sabe o que ela estava falando? Que aquele povo, o povo que morava em Jericó, eles tinham ouvido falar de Deus, então eles tinham conhecimento. Por que eles não se arrependeram como Raabe? Então eles ouviram falar do Senhor e não se arrependeram. Eles sabiam que era Deus e não se arrependeram. Raabe se arrependeu. E ela foi salva, inclusive entrou na genealogia de Cristo, não é? E nós vemos também outro exemplo, são os ninivitas, que era um povo que não era judeu, era um povo gentil. Inclusive Jonas não queria pregar para eles por isso, porque eram gentios, né? E Jonas entendia que a salvação só era para os judeus, ele se rebelou. Mas Deus mostrou, os ninivitas se arrependeram, né?
E aqui, irmãos, isso aqui eu tirei de um dicionário bíblico da internet que mostra que estrangeiro, na Bíblia, tem dois significados. É o gentio, não israelita, como a gente já viu, e também pode ser o próprio judeu prosélito, que é aquele viajante, né? Então nós vimos que Deus ele cuida do estrangeiro, do gentio. E houveram muitos estrangeiros que tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, muitos se arrependeram e participaram da aliança do Senhor no Antigo Testamento. Partindo. Agora, irmãos, nós vamos ver bem assim, a grata memória, que é o item 3 da revistinha, né? Só um minutinho. A grata memória, irmãos, são gentios. Paulo ele dá um exemplo. Lá em Romanos capítulo 11, do 17 ao 21, ele fala de uma oliveira brava, que era o povo de Israel, era o povo de Deus, e que nós somos um zambujeiro, né? Que é uma outra árvore que nós, os que cremos, os gentios, nós somos enxertados nessa árvore. E os mais antigos devem saber o que é enxertar, né? Que é pegar um pedaço de uma árvore e colocar numa outra mediante uma técnica. Então, Deus ele fez isso. Nós não éramos o povo de Deus, mas como nós já vimos, né? Deus lá em Abraão já tinha planejado que mediante Cristo todas as famílias da terra serão benditas, né? Então, nós passamos a ter participação, nós gentios passamos a ter participação no reino de Deus, no povo de Deus, certo? E nós já aprendemos também, né, que judeu de coração, vamos colocar assim, povo de Deus, não é o que é circuncidado na carne, ou que tem alguma coisa na carne, no corpo que demonstre, mas é aquele que é circuncidado de coração, que tem uma aliança com Deus de coração, que foi nascido de novo, né? E Paulo, ele nos dá uma grande lição, né? Ele nos mostra que a nossa condição antes da salvação, que eram como esses gentios, né? Pessoas que não conheciam o Senhor, mas que Deus foi lá e nos tornou, o próprio Deus agiu para nos tornar povo seu, né? Que amor é esse, irmãos? Nós tínhamos uma situação de miséria espiritual, certo? Nós não tínhamos esperança no mundo. Se a gente voltar na aula anterior, nós vamos ver, né, que Paulo fala no início do capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados e Deus nos deu vida, né? E é isso que nós estamos vivendo aqui. E para finalizar, irmãos, agora não tem mais essa de o judeu ou o gentio, né? Todo aquele que crê em Cristo se torna um único povo, que é o que está aqui em Gálatas 3, do 26 ao 29, que diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais